Olá, pessoal chegando. Tudo bem, gente? Vamos chegando. Vou dar só um tempinho para todo mundo entrar e a gente vai começar a nossa live de hoje. Vamos nessa. Bom, pessoal, só para contar um pouquinho mais para vocês sobre esse projeto, que é um projeto que enche a gente de orgulho. Eu sou o Guilherme Moreno, eu estou à frente do marketing da Malve. E lá dentro do escritório a gente tinha um projeto que chamava Malve Talks. A semana passada a gente tomou a decisão de trazer esse projeto para cá, para as redes sociais. E tá dando muito certo, a gente está gostando muito do resultado. A gente acha que nada melhor do que poder inspirar todo mundo, poder contar um pouquinho para todo mundo e trazer exemplos inspiradores aqui para falar para todo mundo, né? Se a gente tem aqui a oportunidade de trazer para vocês um pouquinho do que nos inspira lá dentro do escritório, esse é o objetivo do Malve Talks. E ele é bem genuíno. A gente pensou em trazer convidados sempre com histórias inspiradoras, histórias que estimulem o bem, né? Que sejam a cara da Malve. E a gente teve a semana passada o Guilherme, meu xará, o Guilherme, CEO da Malve. Ele mediou um papo com o Edu Lira, foi muito bacana. O Edu trouxe muita verdade e até um chacoalhão para que a gente viva esse momento e passe por essa crise. E essa semana eu vou apresentar um pouquinho a nossa convidada. A gente vai trazer Heloísa Artuso. A Heloísa, ela é editora educacional do Fashion Revolution Brasil. Fashion Revolution é um movimento que promove transparência e sustentabilidade para a cadeia de moda. Cara da Malve, a gente respeita muito a questão da transparência, a questão da sustentabilidade na moda. E nada mais justo do que na semana do Fashion Revolution ter uma convidada como a Elo. A Heloísa, além disso, ela é professora também no IED, no Instituto Europeu de Design, e ela lidera projetos muito inspiradores que inspiram, na verdade, profundas transformações na cadeia de moda, como o Fashion Revolution e o Índice de Transparência de Moda Brasil. Então ela está à frente desses dois grandes projetos. Heloísa deve estar entrando aqui para bater um papo com a gente em minutos, que é um tempo de todo mundo chegar, se assentar. Eu espero que vocês gostem da conversa. A Elo vai trazer um pouco do que é o Fashion Revolution, vai contar um pouco dela e vai contar principalmente por que isso inspira ela, né? Esse é o nome desse projeto. A gente chamava ele internamente de Malve Talks, e quando a gente trouxe para cá, o Malve Talks ele tem o formato de falar o que te inspira. Então é isso que a gente vai conversar aqui com a Elo. A gente quer saber dela o que inspira ela e como ela chegou até aqui com esse movimento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a Elo já está esperando. Acho que ela está entrando aqui com a gente. Vamos lá? Enquanto isso, todo mundo chegando. Olha só, todo mundo dando um apoio à minha estreia. Olá, Elo. Oi, Guilherme. Tudo Tudo bom? bem? Tudo bom. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Eu imagino a loucura que você deve estar. Essa semana é a principal semana do Fashion Revolution do ano, né? E é uma semana Sim. global, inclusive, né? Não é uma semana só Brasil. E imagino que você esteja bombando, porque eu te sigo e já te vi em um monte de lives contando um pouquinho. Que, graças a Deus que você está trazendo informação. Eu acho que a principal arma que a gente tem contra tudo que acontece é a informação, né? Então, bem-vindo ao nosso talk de hoje. Obrigada. A semana é super intensa todos os anos e quanto mais a nossa rede cresce globalmente e aqui no Brasil também, ela fica mais intensa e tem muita energia junto, porque hoje a gente está em 65 cidades no Brasil, em mais de 100 escolas e faculdades também em todo o país, então tem uma programação muito cheia, muito rica, muito diversa acontecendo em todos esses lugares. É muito legal, nem dá para acompanhar tudo que está acontecendo, assim, porque é muita coisa mesmo, mas é bem bacana, dá uma emoção, assim, de ver tudo isso, toda essa energia focada no mesmo fim, sabe? Não, eu posso imaginar. A gente se enche de orgulho, a gente está com vocês
no movimento, a gente apoia o movimento, a gente acredita muito, na verdade, na causa, né? Então, e a gente vê a energia que vocês dedicam. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de você, o que aconteceu com você, como que você chegou no movimento e como que você chegou até aqui, né? Até esse momento. Sim, bom, eu tenho uma história com a moda aí de quase 20 anos. Eu comecei a trabalhar já desde a época da faculdade, fiz faculdade de moda aqui em São Paulo. Trabalhei como estilista por volta de 10 anos e depois de todo esse tempo, eu senti que tinha alguma coisa errada. Eu mudei bastante de empresa, eu trabalhei em várias empresas, empresas pequenas, mais autorais, marca de luxo, grandes marcas de grandes produções. Assim, em determinado momento, eu percebi que eu estava muito desconectada com o meu trabalho, porque eu não sentia mais prazer, eu não sentia mais propósito naquilo que eu estava fazendo, não fazia mais sentido para mim, eu estava muito desconectada com o que eu gostava na moda, que era o saber fazer, era o cuidado, era a atenção, era o envolvimento com o processo de fazer, de estar junto com a modelista, de sentar junto com a costureira, de pensar na coleção, na história que eu ia contar, na matéria-prima, nos processos todos envolvidos. Eu me vi fazendo, assim, 30 fichas técnicas num dia e aquilo não estava mais fazendo, toda aquela velocidade, aquela pressa, não me deixavam dar a atenção que eu gostaria de dar para o que eu fazia. Foi quando eu resolvi mudar. Eu achei que eu nem queria mais trabalhar com moda naquela época. Eu fui estudar fora, eu fiz um mestrado em Londres, em design, chamava Futuros do Design, o curso que eu fiz. E ele era teórico, foi um ano inteiro que eu me dei assim para só ler, escrever, pesquisar e repensar o que eu queria fazer, buscar um novo sentido para mim, assim. E foi lá que eu comecei a resgatar os valores do design, a valorização do fazer, a ética, e veio a sustentabilidade. Aí foi um caminho sem fim. De repente, a sustentabilidade me ajudou a conectar todos esses pontos que eu achava que estavam faltando, me ajudou a fazer sentido de tudo isso. Foi quando eu comecei a pesquisar, comecei a trabalhar com a educação. Eu dou aula hoje em dia também de design sustentável. Hoje eu estou no IED, no Instituto Europeu de Design, aqui em São Paulo. E aí tudo começou a fazer sentido. Eu consegui ressignificar o meu trabalho. Logo que eu voltei para o Brasil, eu me envolvi com o Fashion Revolution. Eu já estava envolvida com pessoas do Fashion Revolution Global. Ele começou lá na Inglaterra. Hoje a gente está em 100 países. E foi quando eu voltei para cá, comecei a desenvolver as ações educacionais lá no comecinho de 2015 e abri essa porta. Então comecei a falar com faculdades de moda, comecei a falar com outras escolas, primeiro aqui as mais próximas de São Paulo, até que a gente começou a criar uma rede educacional de fato, que hoje ela é grande, ela está estabelecida, ela é fortalecida, a gente tem muitos projetos, inclusive, que envolvem educação. Então, foi mais ou menos esse o caminho que eu trilhei até chegar aqui. Mas não, é muito legal ouvir que, gente, a educação de fato é a nossa esperança para todo sentido, né? Eu acho que é a educação que vai levar a gente para o futuro. Primeira vez que eu tive contato com vocês e com o movimento, eu fiquei primeiro chocado de saber algumas informações que vocês trazem sobre esse universo que a gente vive, né? É uma maluquice pensar que as pessoas usam em média 3 vezes uma peça de roupa por ano, ou que elas usam 7 vezes ao longo da vida uma peça de roupa e que depois elas descartam sem uma grande finalidade para isso. A gente vem discutindo essa moda sustentável, acho que muito antes da sustentabilidade virar uma modinha, né? E que as marcas têm falado, e deu muito match, porque a gente ouve de vocês uma realidade que é muito contrastante com o que as pessoas acham que a moda é, né? Então, eu ia te fazer uma pergunta aqui que eu acho que você já me respondeu, mas se a gente fosse pensar assim, o que te inspira a acordar todo dia e brigar por isso e tentar contar para as pessoas o que é a moda sustentável? Você lá no IED deve, com seus alunos, ter que explicar, né, muita coisa que eles nunca nem ouviram dizer sobre a moda.
O próprio fato de você já ter vivido esse universo de moda em outras marcas, em marcas de luxo, você entende como esse universo de moda pode ser descartável ou não, né? E eu, quando você foi falando, eu já entendi que essa é uma grande inspiração, né? E também é um pouco do meu propósito, e um pouco muito do propósito da Malve. Mas eu queria ouvir de você assim, o que te inspira a acordar todo dia, ir lá contar e tentar de alguma forma mudar um pouco esse universo que a gente vive, esse universo da moda. Olha, eu acho que o que tira o meu sono e me faz levantar da cama todo dia é essa vontade de mudança. Eu lembro que quando eu ainda estava nessa fase de transição, eu estava realmente bem perdida, porque tudo que eu sabia fazer era trabalhar com moda, e de repente eu não queria mais. E aí eu lembro que uma professora minha na época, ela falou assim que eu não devia desistir, eu não devia jogar fora toda essa bagagem que eu tinha, toda essa experiência que eu tinha, todo esse conhecimento que eu tinha, mas que eu devia tentar transformar a indústria de dentro para fora e que eu teria muito mais potencial nessa posição. E eu acho que é isso que me faz acordar todo dia, essa vontade de mudar, essa encarar todos esses desafios que a gente está encarando como humanidade hoje no mundo, crise climática, crise política, crise social, crise econômica, injustiça social, uma igualdade enorme, desigualdade enorme, injustiça ambiental. Então, tentar transformar esse sistema é o que me move todo dia, eu acho. É entender que eu, mesmo sendo só uma pessoa, consigo criar ações e fazer com que elas reverberem. Trabalhar no coletivo, no Fashion Revolution, a gente trabalha muito com o coletivo, eu acredito muito nisso, na união das pessoas. Então, eu acho que e ver iniciativas acontecendo, não só na moda, mas iniciativas, organizações, pessoas inspiradoras, ONGs, um monte de projeto bacana, tentando sanar esses desafios, tentando buscar resoluções para esses desafios que a gente tem enfrentado hoje, eles me dão muita esperança todo dia. Então, eu acho que isso é o que me move, é tentar transformar. Eu trabalho com moda, então eu uso a moda para tentar transformar esse sistema e tentar criar impactos positivos, ambientais, sociais por meio dela. Mas eu acho que muitas pessoas têm feito isso dentro das suas esferas, dentro dos seus contextos, dentro das suas realidades também. Mas eu uso a moda como uma ferramenta de mudança, e eu acho que é isso que me move, que me inspira. É esse potencial que a gente tem de transformação. Muito legal. Eu acho que assim, a gente tem uma responsabilidade, estando na cadeira do lado de cada moda, né, de levar para as pessoas, primeiro a informação, depois a oportunidade de escolha, e aí muito mais a questão de entender mesmo o que as pessoas querem, né, e como elas querem consumir, mas dar informação. Eu vejo, e até vejo por experiência própria, que muitas pessoas não sabem o que estão comprando, não sabem de onde vem. E eu acho que nesse contexto, o movimento do Fashion Revolution, ele é muito poderoso, né? Porque é justamente a principal bandeira do movimento, atentar para o fato de onde vêm as suas peças. Antes de estar na Malve, eu não conhecia o movimento, mas eu acho que ninguém nunca parou para pensar, ou talvez não tivesse parado antes para pensar da onde vêm as peças que eu consumo, da onde vem, da onde eu estou comprando, na real. Né? Porque a gente compra as peças em uma loja, só que a gente não sabe o que tem por trás delas, da onde elas vêm e exatamente como elas são feitas. Né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, até invertir um pouco a ordem aqui das nossas perguntas, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse impacto que o Fashion Revolution tem na vida das pessoas. Né? Como que você vê esse impacto e conta até um pouquinho mais para a gente a fundo do que é o movimento de fato, porque muita gente não conhece e eu acho que vale muito a pena, porque é um grande jeito da gente ter de fato informação das nossas roupas, dos nossos produtos. Uhum. Bom, então contando um pouco da história do movimento do começo, ele nasceu por causa do desabamento do Rana Plaza em Bangladesh,
Rana Plaza era um prédio que abrigava confecções que produziam para grandes marcas globais, conhecidas no mundo inteiro. No dia 24 de abril de 2013, ele desabou, causando a morte de mais de 1.100 pessoas, deixando mais de 2.500 feridas. Foi o pior desastre da indústria da moda. E o movimento nasceu como um basta, como uma bandeira, para dizer que as pessoas não podem morrer pela moda. Então ele nasce como um movimento ativista, nós somos muito ativistas nesse sentido até hoje, e ele nasce para levantar, para tentar revelar, para tentar revelar tudo o que acontece nos bastidores da moda com relação aos impactos sociais e os impactos ambientais. A gente sabe que muito disso ainda é velado. A gente tem pouquíssimas informações sobre quem faz as nossas roupas, como as nossas roupas são feitas. Então, o dia 24 de abril de 2013, o dia do desabamento, se tornou o dia da revolução da moda, o Fashion Revolution Day, para que a gente nunca esqueça essas vítimas e para que a gente celebre todo mundo que está trabalhando em prol de uma moda mais ética, mais transparente e mais sustentável. O movimento ele se espalhou muito rápido pelo mundo, ele veio para o Brasil logo no início, hoje a gente está presente em cerca de 100 países, então ele tem uma força global muito grande. Sempre em torno do dia 24 de abril a gente celebra a Semana Fashion Revolution, todo ano, então a gente está no meio da Semana Fashion Revolution falando sobre isso. A semana está com uma programação, como a gente falou no início, muito diversa e muito grande em torno desses principais temas. E o movimento, desde o início, faz essa provocação, incentiva as pessoas a perguntarem: quem fez minhas roupas? Parece uma pergunta simples, mas ela é muito poderosa, no sentido que é um incentivo para que as marcas passem a ser mais transparentes e comecem a revelar as pessoas por trás. Não é só a foto da pessoa que a gente quer ver. Essa pergunta, ela tem o intuito de abrir um diálogo, de sugerir para as marcas, de convidar as empresas a estreitarem o diálogo, a começar uma conversa mais aberta, mais honesta, mais sincera com o seu público. Não só o público consumidor, mas os seus parceiros, os seus investidores, os seus fornecedores. A transparência nesse sentido, ela ajuda a construir a imagem da marca. Ela ajuda a construir essa imagem perante esses atores que a cercam, né? Então a gente incentiva com que as pessoas perguntem: quem fez minhas roupas? Esse ano a gente começou uma nova pergunta, que é: do que são feitas as minhas roupas? Porque na etiqueta de composição das peças, a gente sabe só o país de confecção e a gente sabe qual é a matéria-prima ou as matérias-primas usadas ali, mas a gente não sabe a origem dessa matéria-prima, a gente não sabe por quais processos essa peça passou até que ela fique pronta. Nem por quantas mãos, por quantas etapas, por quantas pessoas ou países ela passou até chegar na nossa mão. Então a gente está incentivando com que as pessoas também comecem a fazer novas perguntas, para que a gente acreditar muito na transparência como um primeiro passo. Ela é um primeiro passo para a responsabilização, para a prestação de contas, para que assim as marcas, a indústria comecem a trazer mudanças na prática. Então ela não é um fim, ela é só o começo dessa conversa. E a gente acredita muito na transparência como esse mecanismo de mudança. Ela é uma provocação, na verdade, né? Ela é um step ali de educação, de novo. O que a gente está trazendo para as pessoas é a educação e saber de onde vem a procedência, para que elas comecem a questionar mais. E eu acho que esse é o papel da gente como consumidor. Todo mundo está de roupa, todo mundo assistindo a live está usando alguma coisa. E sequer a gente sabe de onde vem essas peças, então a gente tem que se discutir. E esse a Thaís está até citando, é um longo caminho, porque eu acho que esse é só o começo, né? Da forma que você falou, é só o começo, essa provocação é o começo. Emendando nisso, vamos responder uma primeira pergunta aqui. Vamos, claro. J. Rafael Aranha, o Rafa, perguntou: transformar a cultura do consumidor é o maior desafio do movimento ou transformar a cultura da indústria é ainda maior? Olha, a gente, desde o início, nosso primeiro público de contato foi o público consumidor. Na verdade, cidadão, sociedade civil, né? Reduzir as pessoas ao ato de consumo é um pouco restritivo.
bastante restritivo. Então a gente começou a conversar com a sociedade civil, e com o tempo, conforme a gente foi crescendo, a gente foi estreitando a conversa também e fazendo esse chamado mais diretamente para a indústria, começamos a conversar com o governo também, num trabalho aí global e nacional de advocacy, né, de começar a conversar com o poder público também. Mas a gente entende que as empresas mudam quando elas sentem isso, Quando elas são provocadas. quando elas são provocadas por quem consome elas. Então, incentivar o público, incentivar a sociedade, os consumidores, a questionarem as marcas que elas consomem, é um empurrão muito grande. Então, isso começa a fazer com que as empresas entendam que, peraí, eu estou tendo que dar mais informação. Porque as pessoas, com informação, elas fazem escolhas de compra mais inteligente. Nisso, a transparência começa a nivelar o mercado, começa a nivelar a indústria num outro patamar. Porque aí, se você está sendo sincero, se você está trazendo informações de qualidade, detalhadas, confiáveis, o seu consumidor vai saber que ele está comprando da marca certa. E ele pode fazer essa escolha de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais inteligente, desde que ele tenha dados para isso, desde que ele tenha informações para isso. Exato. A gente também acredita que a informação é a chave, né, da escolha, na verdade, né? As pessoas talvez nunca se perguntaram porque elas nunca tiveram a escolha, porque elas nunca tiveram a informação. Então, também é o que parece para a gente, né? A partir do momento que a gente começa a se questionar, da onde eu estou comprando, da onde vem isso, para onde vai, né? São perguntas que a gente nunca fez para o mundo da moda. Eu acho que as empresas elas têm que acabam se adequando, elas são forçadas a isso. Né? A gente tem vários exemplos disso no mundo. Eu queria que você emendasse aqui, contasse um pouquinho para a gente dos principais movimentos do Fashion Revolution, ou das principais iniciativas que a gente já teve aqui no Brasil, né? Porque eu acho que a gente já teve movimentos muito importantes nesse intuito de informar, de trazer educação, de trazer informação para as pessoas. Eu acho que vocês já caminharam bastante. Tem muito a caminhar, porque eu acho que a gente tem uma missão. É uma missão muito grande essa de vocês, é muito grandiosa, na verdade, né? Porque ela é grande, importante, então ela toma um peso muito grandioso. E para a gente, mercado de moda, é bacana saber que tem gente promovendo, que tem um movimento falando disso. Mas conta pra gente, porque acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente não conhecem os principais movimentos que vocês já fizeram aqui. Claro, olha, aqui no Brasil, o nosso primeiro grande projeto foi em 2016. Ele chama Fashion Experience. Ele tem nas nossas redes, ele está no YouTube. A gente fez 2 edições em parceria com o Ministério Público do Trabalho, aqui de São Paulo, com 2 outras organizações, a Stop the Traffic e a 27 Million, que trabalham no combate ao tráfico humano e trabalho escravo. E a gente criou uma instalação aqui no centro de São Paulo, uma no centro de São Paulo e uma na Avenida Paulista, no dia do combate ao trabalho escravo em janeiro e depois no dia de combate ao trabalho infantil em junho. Eu recomendo que vocês assistam, porque é uma experiência real ali que as pessoas viveram visitando essa instalação que a gente criou. Depois a gente colheu os depoimentos delas, o que elas pensaram. Fashion Experience. Tem no YouTube. Bem legal. Vamos divulgar aqui, depois a gente divulga aqui os links. Tá, legal. E aí depois a gente veio em 2018 com 2 outros grandes projetos. Um é o Índice de Transparência da Moda Brasil. Ele é uma metodologia criada pelo Fashion Revolution Global. Ele existe desde 2016 globalmente, acabou de ser lançado pelo nosso Global esta semana. E o Brasil foi o primeiro país a receber uma edição nacional. Então, a gente está indo para o 3º ano agora, em 2020. A gente analisa em que medida grandes marcas da indústria estão abrindo suas portas e estão trazendo informações publicamente nos seus canais de comunicação sobre as suas práticas, os seus compromissos, as suas políticas sociais e ambientais e informações sobre a sua cadeia de fornecimento. A Malve, inclusive, está dentro da revisão desde 2018. A gente também, em 2018, criou o Fórum Fashion Revolution, com uma vontade de trazer essa discussão para a academia.
com foco em desenvolvimento sustentável, porque a gente sabe que existem conferências, simpósios, colóquios que acontecem na academia, onde a pauta da sustentabilidade entra, mas a gente quis criar um evento, uma plataforma exclusiva para isso. Mas a gente achou que muitas conversas que nascem na academia ficam na bolha da academia. Então a gente entendeu que a gente deveria abrir os editais para profissionais do mercado, não só para acadêmicos. Então a gente conseguiu, foi muito feliz nessa abertura de diálogo entre prática e teoria. Ele está indo para o 3º ano, agora em 2018 também, agora em 2020. Nossa, Esse ano a gente criou um projeto que a gente lançou ontem o resultado dele, o Programa Educacional Jovens Revolucionários, em parceria com o British Council. E a gente lançou ontem o manual Educar para Revolucionar. Então a gente entendeu que a gente tinha uma ativação muito grande da nossa rede educacional durante a semana Fashion Revolution, sempre em abril, e que depois ela dava uma acalmada. E a gente entendeu que se a gente criasse atividades que os professores pudessem usar dentro da sala de aula, a gente conseguiria deixar o trabalho mais contínuo e mais aprofundado. Então a gente desenvolveu 4 atividades educativas para serem usadas pelos professores, de ensino fundamental a superior, escola pública particular, cursos livres. A gente teve também um processo de formação de professores, onde a gente contou com professores de diversas áreas, não só de moda. A gente teve arte educador, professor de história, professor de inglês, professor de geografia, incluindo os professores de moda também. Então foi muito legal entender que essas atividades que a gente criou podem ser usadas por um público diverso. E todos os materiais que a gente cria, a gente deixa disponível no nosso site, fashionrevolution.org. Lá tem a página do Brasil e tudo fica disponível para download gratuito. Então é só acessar, baixar e ler ou começar a usar. Então o índice de transparência da moda está lá, os e-books do Fórum Fashion Revolution estão lá também, e o manual Educar para Revolucionar também está indo para o nosso site para ficar disponível. Não, muito legal. Eu acho que a gente tem assim, o mínimo que a gente tem é a responsabilidade de divulgar esses materiais, né? Porque as pessoas precisam tomar conhecimento das coisas e acho que tá tudo disponível, é só ler, né? São iniciativas muito grandes para o nosso segmento, e eu não estou falando só para quem está na cadeira, estou falando como consumidor mesmo, né? Eu acho que a gente precisa chegar num estágio em que as nossas etiquetas contem para a gente do que elas são feitas, onde elas são feitas, por quem elas são feitas, e eu acho que só cobrando como consumidor mesmo a gente vai chegar nesse estágio. Tem mais pergunta, tá preparada? Que tá vindo um monte de coisa. Tô preparada, tô vendo aqui, tem bastante coisa chegando. A Thaisa Valiski perguntou como incentivar outras empresas para que esse movimento cresça. Então, eu acho que ela está querendo saber aqui como que a gente faz essa cadeia criar corpo mesmo. Quais são as iniciativas que vocês têm nesse sentido, enfim. Bom, a gente disponibiliza todo o nosso material de comunicação e de campanha também aberto online. Depois eu posso mandar o link e você distribui aí na rede. Então a gente tem as plaquinhas de quem fez minhas roupas, para que a gente pergunte isso para as marcas, e a gente incentiva que as pessoas usem as redes sociais para fazer isso. Claro que elas também podem usar e-mail ou o saque da empresa, mas a gente incentiva não só durante a semana Fashion Revolution, mas ao longo do ano inteiro, que as pessoas perguntem, tagueiem a marca que elas estejam vestindo ali naquela hora e perguntem: marca, eu gostaria de agradecer quem fez minhas roupas. Quem fez minhas roupas? E agora, do que são feitas minhas roupas? E agora a gente levantou mais uma pergunta em meio à pandemia, o que as marcas estão fazendo para os seus trabalhadores, para cuidar das suas redes, para cuidar da sua cadeia de fornecimento durante a pandemia? Quais são essas iniciativas? Então, incentivando com que cada um faça isso, a gente sabe que a voz do coletivo, assim, a gente fica mais forte, mais barulhento e com mais potencial. Então, se cada pessoa perguntar para a sua marca, para uma marca que ela escolheu, para várias marcas que ela usa, a gente sabe que a gente consegue criar um movimento em cadeia. Então, a gente incentiva esse movimento nas redes sociais.
E a gente disponibiliza, como eu disse, todas as plaquinhas para serem usadas. Não, muito legal. Inclusive, a gente adotou as plaquinhas. A gente fez uma brincadeira essa semana com Fashion Revolution, que é uma brincadeira, na verdade, para um assunto sério, né? A gente entrando aqui no assunto da pandemia, que você citou, a gente trocou quem fez minhas roupas por quem fez minhas máscaras. É lógico que são as mesmas pessoas que fazem as roupas da Malve. Parte desse time está fazendo máscara para doação, para venda, para ajudar. A gente criou uma força-tarefa nesse sentido. Falando da pandemia, tem um monte de perguntinha aqui pipocando, eu vou começar com a minha. Que ações vocês têm feito, além dessa que você citou? Tem mais ações em relação à pandemia? A própria manobra que vocês fizeram para transformar o evento em digital, né? Essa é uma manobra muito bacana e tem tudo a ver com o contexto. Mas tem mais alguma ação focada na pandemia? Depois a gente vai falar um pouquinho do consumo, tem bastante gente perguntando sobre a sua opinião no consumo pós-pandemia, mas vamos dividir os assuntos aqui. Tá. Bom, primeiro a gente redesenhou todos os eventos, porque todo ano eles acontecem presencial. No mundo inteiro, aqui no Brasil, nas 65 cidades, nas cento e tantas escolas e faculdades. Então já foi um trabalhão de adaptação nesse sentido de recriar uma programação toda online, sem que a gente exaurisse as pessoas e ainda assim trazendo conteúdo diverso e de qualidade. Essa foi a primeira ação. A segunda ação, além de disponibilizar essa terceira pergunta de o que você, marca, está fazendo durante a pandemia, a gente entendeu que as pessoas em casa poderiam ajudar de formas diferentes também. Porque agora todo mundo foi online, de repente todo mundo quer falar sobre isso e as pessoas estão ficando estressadas com tanta informação que elas estão vendo 24 horas por dia. Então a gente entendeu que incentivar as pessoas a saírem da tela também é um ato revolucionário. Você aprender a costurar, você aprender a remendar, você aprender a customizar, você aprender a cuidar das suas peças em casa é um ato revolucionário. Então a gente também incentivou as pessoas a aprenderem esses ofícios, a aprenderem essas ações, a cuidarem das roupas delas, a verem o que elas podem fazer ali da casa delas, ou a divulgarem ações interessantes ou a divulgarem informações interessantes. Não precisa, de repente, todo mundo virar a fonte da informação. Ou buscar organizações, iniciativas que estão precisando de ajuda nesse momento. Ceder com tempo, ceder com conhecimento, apoiar com recursos, apoiar com doação, apoiar com doação financeira, quem puder. Então, encontrar esses organismos que estão ajudando grupos vulnerabilizados, pessoas que estão correndo mais risco. Então, a gente tem incentivado as pessoas a buscarem ajudar de outras maneiras também. Muito legal. Eu acho que, assim, a gente, como marca do lado de cá, tá buscando ajudar meio de uma forma parecida a levar outros conteúdos, porque eu acho que a gente está afogado em informação. Infelizmente, as informações não são boas, elas têm evoluído de várias formas diferentes, e eu acho que a gente, como moda, como marca de moda, a gente tem que respeitar o momento, tem que trazer informação que as pessoas querem ouvir, e tem que trazer informação diferente, num tom otimista, senão a gente não sai disso, parece que a gente está preso, né, no problema. Tem duas perguntas aqui bem parecidas sobre esse momento e sobre a questão da pandemia. Uma é da Thaís Beduski, que está perguntando que cicatrizes e aprendizados você acha que a indústria da moda vai levar nesse momento de pandemia? E a outra, eu vou emendar nela porque é parecida. Você acha que o comportamento do consumidor de moda vai mudar após a pandemia? Você acha que obrigatoriamente as pessoas vão mudar a forma com que elas consomem, ou com que elas compram, ou de onde elas compram? Conta pra gente, Elô. Olha, primeiro, vamos dividir as perguntas aí, para não esquecer. As cicatrizes e aprendizados. É difícil prever o que vai acontecer. A gente não sabe nem quanto tempo essa crise vai durar de fato, ainda está tudo muito incerto. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para reflexão.
Isso é só um sinal, é só um sintoma. Essa crise é um sintoma de que as coisas não estão certas. É uma consequência de coisas que a gente tem feito, de um mundo globalizado, de modelo econômico, de modelo de produção, de modelo de consumo. Isso é só mais um sinal de que as coisas não estão boas. A gente tem a crise climática, a gente teve grandes queimadas no Brasil, na Austrália, em outros países no ano passado, né, até pouco tempo. Então a gente está vendo essas crises acontecerem com muita frequência e com muita intensidade. Então, isso tudo é sintomático. É sinal de que a sociedade não está boa, de que a economia não está boa. E aí a gente precisa repensar isso. Então eu acho que agora que a gente cessou muitas atividades, é o momento da gente pensar quais dessas que a gente suprimiu que talvez a gente nem precise mais. O que a gente parou agora que pode ser substituído, que nem precisa voltar? Por exemplo, a gente de repente consegue trabalhar remotamente. Isso é um super ganho, porque a partir disso a gente evita aglomerações em centros urbanos, a gente evita trânsito, emissão de carbono, desgaste das pessoas na ida e volta do trabalho. Isso é só um dos exemplos. Então, a gente começa a entender que de repente a gente pode fazer as coisas diferentes. E o meu medo na pós-crise é que a economia tente ser aquecida com um incentivo muito grande de produção e de consumo. E aí todas as tramitações e acordos que estão sendo feitos com relação ao combate à crise climática vão acabar indo por água abaixo. Então, esse não é o caminho. A gente tem que tentar evitar que tenha um boom de consumo e de produção agora no final. A gente tem que entender qual é essa economia que vai servir as pessoas, que vai servir a natureza, que vai começar a fazer bem para a gente. Hoje a gente tem visto uma briga muito grande, uma dicotomia entre economia e saúde, e que ela não faz o menor sentido. A gente não pode ser uma esfera contra a outra. Né? A economia tem que servir as pessoas, a economia tem que respeitar o ecossistema natural, porque ela se baseia nele. Então a gente precisa dos recursos naturais que a Terra nos dá, a gente não pode exaurir o planeta, a nossa casa. Então, eu como acho se o planeta estivesse mandando um aviso pra gente, né? Olha, vários avisos, um atrás do outro. Vários avisos, um atrás do outro. E aí agora a gente vê a natureza voltando, né? Voltando em Veneza, em outras cidades aí do mundo, a gente está vendo ela aparecer de novo, porque a gente ocupou esse espaço sem pedir licença e sem cuidado, né? Então eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, que tipo de negócio, que tipo de prática, na verdade, deveria ser cessada de vez, deveria acabar, e quais outras práticas deveriam surgir ou deveriam ser fortalecidas ou potencializadas agora no pós-crise. Aproveitar esse momento de parada e de respiro para criar algo novo. E isso vem com essa outra pergunta, que é a reflexão sobre comportamento de consumo, que eu tenho sentido, imagino que outras pessoas também, que eu preciso muito menos do que eu achava que eu precisava. E aí você começa a repensar a sua relação com as coisas, né? Você tá na sua casa ali, você começa a olhar para o seu armário, você começa a revisitar seu guarda-roupa, você começa a entender o que dali faz sentido ter ou não. Então eu espero muito que esse momento de parada também sirva para que as pessoas repensem os seus hábitos de consumo. Não, total. Eu acho que é muito maluco isso, né? A gente, nesse momento, home office, a gente percebeu que dá para viver com uma simplicidade, né? Acho que todo mundo está experimentando isso. A própria questão, você olhar para o seu guarda-roupa e pensar, meu, tem muita coisa aqui que eu não uso. Tudo bem que a gente está privado da vida social, a gente não está, né, saindo, não está indo a eventos e tudo mais, mas será mesmo que a gente precisa de tudo isso? Né? Será mesmo que a gente precisa ter tanta coisa no guarda-roupa? É um bom momento para a gente parar e pensar se esse recado não serve para a gente mesmo, na real. E esse isolamento social faz a gente rever e revalorizar as nossas relações. Porque até então a gente nunca tinha tempo. A gente não tem tempo para encontrar as pessoas que a gente gosta, a gente não tem tempo de ligar para dar um oi para uma pessoa que você não vê há muito tempo, a gente não tem tempo de falar, não tem tempo. A gente sempre diz que não tem tempo.
E agora a gente está sentindo falta do contato com as pessoas, do contato com os amigos, do contato com a família. É, Então, a gente foi reorganizar o privado, né? Parece tempo. que quando a gente é privado, a gente sente falta do que a gente tinha e que a gente nem percebia que a gente tinha, na verdade, né? E que não dava valor. Então você começa a reorganizar o tempo, a trazer outras prioridades, porque o tempo está aqui. O tempo é o que você organiza dentro dele, o que você faz com ele, cabe a você. Então, são as prioridades que você dá para o seu dia a dia. É quem você prioriza, é o que você prioriza. Não, total. E é maluco, né? Porque assim, não é comprar menos, é comprar coisas que você acha que valem a pena, que vão durar, ou enfim, coisas que tenham uma relação com você e não comprar por comprar. Eu acho que é muito isso que a gente vai ter que começar a repensar e a discutir, enfim. Bom, a gente Sim. está chegando aqui no final. Afinal, já estamos falando aqui há 40 minutos. Mas antes de encerrar, eu queria pedir para você deixar umas pílulas de inspiração para a gente. É uma brincadeirinha que a gente faz agora com esse tema, com os convidados. Assim, eu acho que todo mundo está precisando de pílulas de inspiração para passar por tudo isso, de um jeito legal, de um jeito positivo. E eu queria as suas, queria que você deixasse umas pílulas para gente. Bom, acho que resumindo um pouco do que a gente falou aqui, eu queria falar para as pessoas repensarem os seus hábitos. E entender que realmente a gente não precisa de tudo isso que a gente achava que a gente precisava. E para que a gente dê valor para o que realmente é prioridade, importa na nossa vida. Para que as pessoas cuidem umas das outras, para que elas se cuidem, para que elas cuidem umas das outras, para que elas lembrem que por trás de tudo que elas compram, existem vidas, existem histórias por trás, e para que elas tentem se colocar no lugar das pessoas, entendem em que condição essas pessoas se encontram, em que lugar do mundo elas se encontram, o que pode estar acontecendo na vida dessas pessoas. Então, a gente se conecta com outras pessoas por meio dessas linhas invisíveis criadas pelos produtos que a gente tem. Então, se a gente soubesse tanta gente envolvida em tudo que a gente tem, tudo que a gente consome, roupa, eletrônico, comida, cosmético, tudo, a gente daria muito mais valor para o que a gente tem, e faria tudo durar muito mais, porque a gente entenderia o quão complexo isso comprem o necessário, comprem o que realmente for útil, façam as suas coisas durarem. Comprem dos negócios das empresas, das marcas que vocês confiam, de quem se abre para vocês, de quem traz informação verdadeira para vocês. Comprem dos negócios que vocês querem ver florescer, dos negócios que vocês querem fortalecer. Nesse sentido, a compra é um ato político, você está dando o seu voto para que aquela empresa continue atuando e continue com as práticas que ela tem. Então, escolha nesse sentido, escolha a empresa que você acredita na conduta e que você quer fortalecer aquele tipo de prática e conduta. Exijam mais transparência das empresas, perguntem sobre as suas políticas, as suas práticas, os seus compromissos, a sua cadeia de fornecimento, quem são essas pessoas, em que condições elas estão, esses trabalhadores, a origem das matérias-primas, dos produtos que vocês estão consumindo. Falem com as empresas, sim, pelas mídias sociais, pelo saque, por e-mail. Sejam cidadãos conscientes. Se enxerguem como agentes de transformação no mundo. Todo mundo, individualmente, pode, sim, ajudar a trazer mudanças, transformações importantes por meio de micro-revoluções diárias, mudança de hábitos, mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Isso vai reverberando, isso reverbera nas pessoas próximas e acaba tendo um impacto no coletivo. Isso acaba, no fim, trazendo um poder de transformação muito grande. Eu queria falar para as pessoas acreditarem no potencial transformador que todo mundo tem. E que sim, parece que é só um pouquinho que a gente está fazendo, mas isso cria um efeito em cascata, tem um efeito borboleta e reverbera no todo, sim. Acho que é Muito isso. legal. Uau! É um chacoalhão na gente, né? Eu fico muito feliz porque acho que a gente está muito em linha aqui. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho muito orgulho de dizer, na verdade, que eu trabalho lá na Malve e que a gente pensa muito igual ao que você estava dizendo. E eu acho que esse é o caminho para o futuro, né? Se a gente quer se manter, a gente quer vender, a gente é uma marca de moda, sim.
mas por que não fazer do jeito certo? Por que não fazer com respeito às pessoas, ao meio ambiente, ao que a gente vai deixar para o futuro? Por que não, né? Se custa um pouco mais ou custa um pouco menos, eu acho que é a informação que te diz se você está pagando caro ou barato, né? E eu acho que se a Sim. gente conseguir trazer informação para as pessoas, dizer como é feito, eu acho que não tem por que essa escolha ser errada, né? As pessoas querem informação e a partir do momento que elas têm, eu acho que aí é a decisão de cada um. Foi muito legal. Obrigado, viu, Elô? Foi super inspirador. Eu acho que a gente está precisando de momentos como esse. Eu queria agradecer muito o seu tempo, porque eu sei que seu tempo está contadíssimo, ainda mais essa semana que está uma loucura de correria. E você foi muito solícita com a gente. Obrigado mesmo, viu? Obrigada. Posso aproveitar para convidar as pessoas para acompanharem a nossa programação Lógico, fica à durante a vontade. semana. A gente dividiu a semana dentro das nossas mensagens-chave de campanha de 2020. Então, a gente está trabalhando em cima de composição, condições de trabalho, consumo e ações coletivas. Amanhã e depois a gente vai falar sobre condições de trabalho nas nossas redes. A gente tem live todas as noites até domingo, às 7 da noite. E a gente tem pílulas de conteúdo, a gente convidou profissionais de diversas áreas, diversos setores. E a gente está soltando nos nossos stories a opinião deles, então são muitas perspectivas sobre diferentes assuntos, sobre esse guarda-chuva de temas que a gente criou. Tá muito rico, tá muito legal. E para saber de tudo que está acontecendo, não só na rede do Fashion Revolution, que é Fash_Have_Brasil, esse é o nosso perfil no Instagram, a gente criou um site que é o www.semanafashionrevolution.com.br. Lá as pessoas podem encontrar programação do Brasil inteiro, de tudo que está acontecendo, de lives de conteúdo, de ações, de bate-papo, de conversas aí ao redor do Brasil inteiro. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante. Tô tentando fixar aqui o @Fashion Revolution. É esse aqui, né? Fast Have Isso, Brasil. Para isso. todo mundo passar a seguir, porque eu acho que vale muito a pena conhecer, saber, ter informação. Eu acho que é um canal super confiável no mundo que a gente vive, em que as coisas não são confiáveis, né? Principalmente na internet, a gente tem bastante fake news. É muito importante ter fonte confiável e vocês são uma super fonte de confiança e de inspiração para a gente também. A gente está com vocês essa semana também promovendo o Fashion Revolution. Todos os dias a gente está falando um pouquinho do jeito Malve de fazer. E eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer como uma marca é trazer informação para as pessoas e é promover esse tipo de informação. Então, super obrigado de novo, Elô. E obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Foi uma live um pouquinho longa, 47 minutos de live. Agradeço a audiência aqui. A gente vai deixar a live nos stories e semana que vem, nesse mesmo horário, a gente vai ter mais pessoas inspiradoras aqui no nosso projeto, O Que Te Inspira. Valeu, Elô. Obrigada, Guilherme. Beijo, obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. Até tchau. mais.